tarde, amigos. Aqui os falo Matheus Tiburcio do canal Siqueton. Vejam, eu queria pedir aos que são novos aqui que se inscrevam no canal, ajudam bastante. E aos que já são inscritos que também sejam membros do canal. E no nível 1, vocês podem fazer os nossos cursos, e no nível 2, vocês podem, além de fazer os nossos cursos, também participar do nosso chat interno, sendo membros do nosso canal. Vejam, uma coisa que está todo mundo falando, eu até demorei para falar desse assunto, é essa questão do apóstolo Valdemiro Santiago, né? Que, ao que tudo indica, ele está quebrado. Vejamos bem como é que tudo isso começa. No Brasil, chegou nos anos 60, acho que chegou nos anos 50, mas ele fundou a igreja própria nos anos 60. Um pastor chamado Roberto McAllister, né? Um pastor que eu acho que era americano, né? Um pastor americano, no caso, né? Americano, eu presumo que seja americano. E ele fundou uma igreja evangélica chamada Igreja Evangélica Nova Vida, que era essa Igreja Nova Vida, né? Era uma igreja pentecostal que tinha algumas práticas mais agressivas, como, por exemplo, muitos pedidos de dinheiro, muitas ofertas de milagre, ofertas de cura. Ainda hoje existe a Nova Vida, certo? É uma igreja pequena, relativamente pequena. Ela é muito típica do Rio de Janeiro. Fora do Rio de Janeiro, quase inexistente. Aí, esse McAllister, ele logo teve um crescimento muito grande no Rio de Janeiro, né? E ele foi muito notável porque ele foi o primeiro pastor importante no Brasil a usar para si o título de bispo. E ele pedia muito dinheiro, ele elevou esse nível de exploração financeira nas igrejas evangélicas. Ele levou isso a um novo patamar. E também essa questão de oferta de dons espirituais, oferta de cura, oferta de melhoras imediatas, né? Oferta de milagres. Ele era o especialista nisso aí. Ele acrescentou a isso certas práticas neopentecostais que vieram do movimento do discipulado na Argentina, Juan Carlos Ortiz. Porque é uma coisa pouco falada, que é o seguinte: na divisão, no rodízio de quem iria para qual lugar, quando os Estados Unidos fizeram essa campanha protestantizante em massa pela América Latina, o pessoal do que viria a ser o neopentecostalismo originalmente deveria vir para a Argentina. Mas o neopentecostalismo não deu certo na Argentina. É uma das razões para o protestantismo não ter dado tão certo na Argentina quanto deu no Brasil. Porque a Argentina é um país onde as pessoas já são... é um país onde as pessoas já têm uma cultura residual forte. Um país onde as pessoas leem muito. Não iriam cair um negócio como o neopentecostalismo. Aí esse pessoal aí, eles começam... que eram os neopentecostais da Argentina, eles vieram meio que fazer uma ponte com esse povo do McAllister. E no meio dessa turma do McAllister estavam o Edir Macedo e o cunhado dele, que é o missionário R.R. Soares, certo?
E esses dois logo saíram da Nova Vida para fundar as suas próprias igrejas, né? O RR, o Macedo, ele ainda por cima começou a fazer certo sincretismo, né? Colocando lá o nome de entidades da Umbanda, dizendo que eles iam exorcizar entidades de Umbanda, meio que querendo, levando esse negócio de protestantismo como sendo a religião no Brasil das pessoas que estavam em sofrimento. Ele levou isso ao extremo, criou o Macedo, aquele clássico negócio do pare de sofrer. E o RR, que era o cara mais intelectualizado, que tinha mais contato com o povo, o protestantismo americano, ele encontrou lá, no protestantismo americano, um grupo neopentecostal que era a turma do Kenneth Hagin, né? Que Kenneth Hagin era um pastor que ele tinha algum tipo de doença, acredito que neurológica, que ele não conseguia se sustentar em pé muito bem. Tinha sempre alguma pessoa o segurando. E o RR, ele começou a publicar no Brasil livros do Kenneth Hagin, na editora dele. Certo? E foi daí que vieram muitas coisas no neopentecostalismo brasileiro. Por exemplo, esse negócio de cair, do toque que cai, a teologia da prosperidade, que o Macedo também aproveitou, né? Esse negócio, esses toques hipnóticos, toque de Charcot, isso vem muito do movimento do Kenneth Hagin, né? Também vem esse negócio de confissão positiva, né? Esse negócio de que eu determino isso, né? Teologia da confissão positiva. Isso foi trazido para o Brasil pelo R.R. Soares, em grande parte, né? Que ele viu isso lá nos Estados Unidos. Agora, o Edir Macedo logo ele cresceu muito, porque ele levou todas essas práticas de pedir dinheiro, etc., ao limite. E teve no meio também alguns financiamentos de certos agentes internacionais que por alguma razão decidiram investir na Universal, que é uma coisa que isso aí é um tanto obscuro, né? Porque não foi só do dinheiro dos trouxas que a Universal cresceu. Também teve dinheiro de outras fontes, né? Fontes internacionais. É muito parecido com o PT também, né? Aquela estrutura toda que o PT montou, né? É uma estrutura que nenhum outro partido do Brasil tinha. O dinheiro para montar isso veio de algum lugar, né? Veio de gente de fora, né? Especialmente de certos ditadores lá do Oriente Médio, né? Financiaram muito o PT, né? Gaddafi, Saddam Hussein. E assim, o Valdemiro, ele era o representante do Edir Macedo em Angola. Ele era um homem forte da Universal, porque ele era uma figura carismática. Então, quando a Universal começou a entrar em descrédito, o Valdemiro, ele se desfiliou da Universal. Ele, que era um homem forte do Edir Macedo, começou a usar o título de apóstolo, que estava se proliferando no neopentecostalismo de então. Estevão Hernandes, muito notavelmente, usou esse título de apóstolo, né? E o Valdemiro meio que começou a crescer, meio que vendendo
ele colocou a mundial, né, a Igreja Mundial do Poder de Deus, que era meio que uma universal paz e amor. Era uma universal sem tanto vilipêndio às outras religiões. Era uma universal sem um discurso tão agressivo. Tinha as mesmas promessas, o mesmo pedido de dinheiro, a mesma oferta de milagres, a mesma cura para todos os sofrimentos, a mesma teologia da prosperidade, mas sem algumas coisas mais feias da universal. Sem algumas coisas mais feias da universal. O Macedo dizia, e sem botar medo nas pessoas, sem colocar as pessoas naquela tensão constante, né? Por exemplo, na Mundial, o Edir Macedo dizia, para atacar o Valdemiro, e é verdade mesmo, que ninguém lê lá Apocalipse. Ninguém lê lá Apocalipse, para não assustar assim as pessoas. A Mundial, eu já morei do lado da Mundial, né? E assim, ela é um ambiente, né, que tem assim uma simplicidade, é um ambiente meio aconchegante, né? Tiram tanto aquele aspecto, digamos assim, mais marcial e corporativo que tem a Universal. Claro que lá dentro é o mesmo esquema. É o mesmo esquema lá dentro, né? Mas do lado de fora, a Mundial é assim um negócio mesmo. A apresentação dela às pessoas é como uma igreja que tem todo aquele discurso neopentecostal, tem aquelas práticas de pedido de dinheiro, de oferta do fim de todos os sofrimentos, da panaceia de todos os males, mas que é uma coisa aconchegante, é uma coisa sem muito compromisso, é uma coisa sem muito... a Mundial, ela tem muitas... Ela elevou meio que como uma alternativa a esse negócio, né, meio que como uma alternativa a esse negócio de pedir muito dízimo, pedir muito dinheiro, eles inventaram um negócio de venda de relíquias, né? Intensificaram isso, que já tinha na Igreja Universal. Então, você comprava relíquias do Valdemiro, né? Uma toalha que foi usada pelo Valdemiro, que te dá milagres, que ela te dá curas, né? Você tinha... Uma vez um louco esfaqueou o Valdemiro. Aí eles usaram, né, a roupa ensanguentada do Valdemiro, a faca, etc., para fazer curas. E o povo comprava, né? Claro que em um certo momento o Valdemiro ele começou a inventar, né, algumas... não tinha tanto pedido de dinheiro a Mundial quanto a Universal, né? Não tinha tanto, mas às vezes ele tinha umas inovações, né? Por exemplo, ele inventava, se você for rico, né, você dá, em vez do dízimo, o trízimo, que é 30%, né? Se você for rico, né? No geral, a exploração financeira da Mundial era menor que a Universal. Mas quando o cara era rico, eles pediam mais. Só que aí isso tudo começou a ficar muito ridículo, né? E a Mundial começou a ter muitos escândalos. Por exemplo, teve um escândalo muito famoso no Ipu, né? Em que no Ipu, no Ceará, onde eles contrataram pessoas para fingir milagres. E começaram a surgir muitas denúncias quanto ao fato de que o Valdemiro ficou rico. Isso desidratou o Valdemiro. Para complicar, o Edir Macedo sempre teve uma quantidade desproporcional de recursos. Ele fez o seguinte: ele começou a comprar das várias estações de televisão os vários horários do Valdemiro. E como o Valdemiro era um sujeito
que usava muito aquela imagem dele na televisão, sem parar, para meio que atrair gente para a igreja dele, ele ficou sem público. Porque o Edir Macedo, ele coloca os cultos geralmente de madrugada, né? Geralmente o Edir Macedo coloca os cultos na Record, que é a estação dele, de madrugada. Para quê? Porque ele não vai desperdiçar um horário, certo, que tenha mais público e mais audiência. Então ele coloca de madrugada para ele transferir recursos da Record, da Universal, para a Record, que a Record é dele, para ele, né? Então, já o Valdemiro, ele colocava mesmo, era de manhã. Aí tem lá aquele jeito muito manso, né? E o brasileiro, ele tem, assim, um verdadeiro fetiche por essas pessoas que são muito mansas, né? O brasileiro adora isso. O brasileiro adora essa pessoa bem mansa, bem paz e amor, né? Vocês já viram como é o Valdemiro com raiva? Ele não consegue ficar com raiva, o Valdemiro. Eu já vi um vídeo que é dele contra o Caio Fábio, né? É ele esculachando o Caio Fábio. Já vi outro dele esculachando o Macedo também. Ele tenta dizer assim umas palavras duras, né? O Valdemiro, ele tenta gritar, mas não consegue, porque ele é um cara... O Valdemiro é um cara muito manso, né? Verdade seja dita, aquela presença do Valdemiro é um negócio que é um tanto agradável. É aquele senhor com aquele chapéu. Olá, tudo bem? Deixa eu te dar um abraço. Ele tem muito esse negócio do abraço, né, o Valdemiro? Perdão, vamos praticar o perdão. Paz e amor. A conversa dele tem muito... Fala muito em perdão. Aí ele começa a contar aquelas histórias dele, né, que ninguém acredita muito, mas que entrete a pessoa acredita que aquele cara ali é mesmo um homem de Deus, né? Ele inventa aquelas histórias, né, que a pessoa fica meio mesmerizada, aquela voz muito mansa, né? Ele fala, olha, tem uma história dele, né, que é muito famosa, que é o seguinte: ele lá na África, né? Aí o navio dele naufragou, aí ele fugiu 8 quilômetros a nado dos tubarões brancos, né? Aí pergunta, acho que era a Luciana Gimenez, foi um super pop. O senhor é um bom nadador? Não, normal. Mas aí isso aí ficou muito evidente com o tempo, com a internet, etc. Esse cara aí não pode estar falando a verdade. O povo saiu da igreja dele, sem essa divulgação televisiva. E agora parece que a filha dele deu um golpe nele e tirou o que restava. O resultado é que parece que o Valdemiro Santiago e a Mundial já eram. Você não vê mais quase ninguém nos cultos da Mundial. São cultos que estão sempre vazios hoje em dia. Geralmente os templos não são mais em um lugar muito visível, né? Enfim, ele teve um declínio muito parecido com o do apóstolo Estevão e da bispa Sônia, né? Também foi assim a situação deles, né? Uma certa época estavam em ascensão, aí de repente caíram de vez, perderam 70% dos templos. Enfim, né? É isso. Pois um forte abraço a todos e até logo.